eu sou a professora Marina Pantoja, estou hoje aqui no programa Juris Talks com Marina Pantoja para entrevistar ninguém menos que reitora, professora, mãe, gestora, formadora de políticas públicas e uma mulher extremamente inspiradora, professora, magnífica reitora da Universidade da Amazônia, Betânia Fidalgo Arroio. Professora Betânia, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, no nosso podcast, no nosso bate-papo. É uma honra muito grande, especialmente porque agora nós saímos há pouco do mês das mulheres, mas eu acredito que sempre fica aquele resquício, aquela vontade de ouvir mulheres que empoderam, mulheres importantes na nossa educação, no nosso mundo jurídico. Professora, uma pergunta que é introdutória. Dentro da sua trajetória, quando foi que você sentiu que, nesse momento, eu não vou ser só docente, eu vou ser uma formadora de opinião, eu vou transitar entre os meios da regulação, da formação de opinião junto com a docência. Eu tenho um perfil que agrega mais do que só a docência, mas é uma estruturação por trás disso tudo. Professora, primeiro eu queria agradecer, dizer que a honra e o prazer é meu de estar aqui. O Instituto Silvio Meira, na qual eu faço parte como benemérita, para mim é um prazer muito grande. É um instituto que há mais de 10 anos vem contribuindo com a melhoria da qualidade da educação jurídica no estado do Pará e no Brasil como um todo. E com a internacionalização, com todo o aparato que o Instituto Silvio Meira tem feito. Então, eu fico muito feliz deste podcast, desse programa estar sendo feito por você, uma mulher e que é docente da nossa instituição, da área do direito. Então, queria primeiro iniciar saudando, né? E, olha, essa é uma trajetória há mais de 40 anos que eu venho desenvolvendo o trabalho com a educação básica e superior no nosso estado e no país, de uma forma que você vai amadurecendo a tua trajetória e ela vai te levando você a perceber a tua contribuição. Então, eu sou de uma geração onde as mulheres não tinham voz e vez, eu sou de uma geração onde as mulheres tinham sempre um trabalho coadjuvante, então eu fui criada desde o nascimento para ser alguém que estava sempre ao lado e atrás, nunca alguém que estava protagonizando a sua própria vida e a sua própria história pessoal e profissional, porque assim a sociedade nos colocava. E ao longo da minha trajetória como professora, e o que é muito importante eu demarcar para você é que eu me sinto professora há 24 horas do tempo, é a minha versão melhor. Se alguém me perguntar qual é a minha melhor versão, é a de docente, é a de professora, é de estar na sala de aula com os meus alunos e alunas, é de ter construído essa identidade docente para mim. Em algum momento, nesta trajetória, quando eu fui para a área de gestão, e ficou muito mais desnudado, porque na sala de aula você está com teus alunos e alunas, esse preconceito da mulher, ele até tem, mas ele é muito menos visível. Então eu não percebia. E eu tinha sido criada numa geração que eu era sempre coadjuvante, então eu já estava no papel coadjuvante, já convicta. Mas quando você vai para a gestão, e aí você começa a ver as marcas, e essas travas elas vão se colocando de forma muito mais visível. Exatamente. E aí teve um momento que eu disse, não, mas isso está acontecendo comigo porque eu sou uma gestora mulher. Se eu não fosse uma gestora mulher, isso não estaria acontecendo. Então, vários exemplos que eu posso lhe dar para a gente poder perceber o quanto que as mulheres precisam levantar esta bandeira e dizer cada vez mais que nós somos capazes de estar em cargos de alta gestão, de estarmos desenvolvendo o protagonismo da nossa própria história. Professora, é muito enriquecedor para qualquer mulher, eu acredito para mim, como professora, como mãe, ouvir uma mulher justamente falando dessa dificuldade por trás dessa construção, porque a gente vê muito a construção, o ídolo, aquela pessoa que a gente se inspira, mas surgem umas perguntas também que eu acho que é natural de toda mulher. Existe algum valor, algo que não consta no currículo Lattes e que a senhora gostaria de expor? Algo que diga assim, a professora Betânia tem toda essa trajetória, mas tem algo que não consta no currículo dela. O que seria? Eu acredito que a capacidade de escuta. Eu acho que todas nós mulheres, a gente precisa desenvolver a capacidade de escuta com outras mulheres. Eu acho que o que não está no Lattes, que me faz
com certeza, ter uma trajetória que me permite, com todas as dificuldades, eu não estou dizendo que não tenha dificuldades, existem muitas dificuldades ainda, e muitas barreiras, só que hoje eu consigo enxergá-las. Então, é a capacidade de escutar outras mulheres, de acolher, de ter um trabalho realmente genuíno para que você possa entender essas dificuldades e possa ser a ponte. Porque eu acho que muros, barreiras, a gente já encontra todos os dias, mas ser a ponte que as pessoas possam fazer esse salto, trasladar essa possibilidade de ter autoestima, de se entender como pessoas que são protagonistas da sua história, eu acho que isso é algo que eu queria colocar no meu latte. Isso é muito interessante, porque é uma pergunta que surge claramente. Obviamente que o Lattes ele é aquela coisa protocolar, mas Claro. quando você vê uma construção de uma figura, você sabe que existem muitas outras coisas. E, professora, nós passamos o período da COP, e o período da COP ele deixou um legado. Esse legado minimamente é de reflexão. E a Universidade da Amazônia protagonizou muito a questão da educação, da formação dentro da Amazônia. Hoje, qual a importância que a senhora vê para a Universidade da Amazônia, especialmente dentro desse contexto de biodiversidade, de posicionamento da universidade, da pesquisa, dentro da proteção ambiental e das políticas públicas ambientais? Eu acredito que nós não podemos ser uma universidade com o nome da Amazônia e que não estejamos totalmente inclusas dentro desse território e nesse contexto. Então, a COP, e eu digo sempre infelizmente, né, ela nos abriu, felizmente por isso, mas infelizmente porque nós fomos pautados pela reunião das Nações Unidas virem para cá. Mas a gente deveria ter feito isso muito tempo antes, porque hoje todos os currículos, inclusive dos cursos de Direito, de todas as UNAMAs, e aí só fazendo parênteses, a UNAMA está em Belém, onde ela iniciou, mas ela está em mais 7 cidades com curso de Direito no estado do Pará e mais em todas as capitais do norte do país, com curso de Direito. Então, hoje, nós somos a instituição formadora do maior número de alunos do curso de Direito do norte do país. Isso nos orgulha muito, mas também nos dá uma responsabilidade enorme. Então, trazer o tema ambiental, trazer o tema da sustentabilidade, que está dentro de uma disciplina de direito ambiental, mas ela está dentro de todas as disciplinas transversalmente, porque você está falando da qualidade de vida, você está falando da proteção de direitos, você está falando dos direitos fundamentais, você está falando daquilo que é importante no ordenamento da sociedade. E, claro, não existe ordenamento social que não venha do ordenamento jurídico. Né? Você precisa ordenar juridicamente para que você possa ter convivência social. E aqui na Amazônia, a gente tem o nosso modo de nos portar, nós temos o nosso costumes, valores, crenças, expectativas, desejos, que são amazônidas, que são de quem nasceu aqui ou de quem escolheu vir para cá. E trata aqui como o seu território de amor, né? De cidadania, de construção. Então, o compromisso da universidade pós-COP30 é fazer com que os nossos alunos e alunas, em todas as suas áreas, inclusive no direito, percebam a importância do papel profissional, da formação profissional para o mercado que eles estão compreendendo dentro do contexto amazônico. Professora, então, quando a gente conversa, eu percebo que a senhora fala muito de uma maneira transversal, ou seja, da multidisciplinariedade, e a gente percebe que nas suas ideias isso transita com muita facilidade, porque você lida com essas várias frentes. Então, é impressionante porque dentro do direito nós temos também justamente a imagem da mulher que é educadora, que é reguladora, que é formadora de toda uma opinião e que forma mulheres também dentro da Universidade da Amazônia, não só no curso de Direito, mas em outros cursos. Mas o curso de Direito ele tem aquela coisa da base, do constitucionalismo, do que traz a base para todas as outras disciplinas, a gente consegue enxergar esse reflexo na Constituição, nas leis esparsas. Como a senhora enxerga essa responsabilidade da formação das mulheres, principalmente quando a senhora vê a sua formação e que você precisou transpor barreiras dessa formação, a senhora furou uma barreira do que não era adequado para dizer, não, agora eu vou me fazer do jeito que eu acredito, eu vou construir. Como a senhora vê nesse papel de educadora essa transposição para as outras mulheres que estão sendo formadas agora, muitas jovens, outras mesmo de outras formações,
mas que é uma nova formação. Você está se Com dando uma certeza. nova oportunidade. Como a senhora enxerga essa Eu acho que, responsabilidade? eu acho que são 3 pontos importantíssimos. O primeiro é o próprio currículo. E é entendendo o currículo não só como uma matriz, mas como você deu o exemplo de constitucional, você hierarquizar os conhecimentos para que eles possam fortalecer os direitos dessas alunas do curso de direito, por exemplo, né? Então, você fortalecer tecnicamente. Há uma ciência jurídica que precisa ser muito bem colocada. O segundo é a formação de professores e professoras. Nós precisamos investir nessas temáticas para que os professores e as professoras percebam o quanto é importante você trabalhar com questões. E nós estamos tratando da questão de gênero, mas a questão de gênero ela não vem isolada da questão racial, ela não vem isolada Perfeito. da homofobia, ela não vem isolada das questões econômicas, da disparidade de um país como o nosso, onde 90% da população não tem acesso aos bens materiais necessários para a vida humana, saúde pública, educação pública de qualidade, moradia, acesso à alimentação diária digna 3 vezes ao dia. Dados da FAO nos dizem que toda a produção de alimento que o mundo tem hoje daria para fartar 3 vezes por dia toda a população mundial e as pessoas morrem de fome. Então, nós precisamos pensar nessa questão do que o gênero vem junto, professora Marina, e fortalecer isso na formação de professores. Precisamos colocar os nossos professores e professoras a pensar essas questões, a pensar a diversidade, a pensar que nem tudo que não é espelho está errado, que existe uma construção de um mundo cartesiano que precisa ser derrubado, aquele mundo do certo e do errado. E eu sempre brinco, eu digo, aqui para nós no Pará é mais difícil fazer isso, porque nós já nascemos num mundo polarizado, Remo e Paysandu. Essa é delicada. Eu disse, olha, esse desserviço que esses 2 times, porque eu sou tuna, viu? Então, eu posso falar mal do Remo e Paysandu, que é um desserviço, porque ou você é isso ou é aquilo. Não, a sociedade não pode ser assim. Né? Então, o sonho é que as pessoas consigam perceber que o que é diferente de mim é certo para aquela pessoa, que as escolhas são das pessoas e não são só as minhas escolhas que estão colocadas como certas. E um terceiro ponto, né? Então, o currículo, a formação de professores, e um terceiro ponto que eu acho fundamental é essa construção de projetos de apoio. Então, dentro de todos os NPJs, dos cursos de Direito da Universidade da Amazônia, de todas as nossas unidades, nós temos o Espaço Seguro. O que é o Espaço Seguro? É uma sala onde aquela mulher, aluna ou não, professora ou não, né, colaboradora ou não, que se sinta, por algum momento, de qualquer forma, violentada nos seus direitos, por ser mulher, ela vai naquele espaço e ela vai ser acolhida. A maior dificuldade hoje que a gente tem no relato das delegacias de mulheres é que a mulher ela repete 4, 5 vezes o que aconteceu, ela não aguenta mais. Aí acaba ela revitimizando a mulher. Exatamente. E aí, ao repetir tudo aquilo, ela prefere não mais denunciar, não mais falar. Então, nesse espaço seguro, nós temos uma rede, inclusive com parceria com ONGs que trabalham com essa temática de violência, com o nosso curso de psicologia, com o nosso curso de serviço social, ou seja, toda uma rede que faz o amparo da escuta e que ela não precisa mais revisitar Detalhes daquele momento traumático ou de uma situação. Eu acho esse um projeto maravilhoso. Também o projeto da cadeira vazia, todas as salas têm uma cadeira vazia, dito que ali poderia estar uma mulher para estudar, que foi vítima de feminicídio, por isso que ela não está ali. Então, você precisa colocar essa temática no rol do universo diário de todos os nossos alunos e alunas que passam pela nossa universidade. Professora, a senhora traz algo muito interessante, que é a materialização daquilo que a gente discursa. Então, quando a gente coloca a cadeira vazia, a gente está materializando, exatamente, trazendo para a visão do público aquilo que é dito, mas muito dificilmente é enxergado. Às vezes fica mesmo só na visão da vítima ou de quem é próximo. E eu vejo que também a senhora, nessa materialização da defesa dos direitos das mulheres, das políticas públicas, a senhora escreveu um livro, né? Esse livro foi Maria Marias, né? A autoetnografia de uma mulher na gestão e na mudança da cultura organizacional. Esse livro, na verdade, ele materializa, com certeza, o relato da construção de uma educadora
mas do que tem também atrás como mulher. Então, quando você escreveu esse livro, qual foi a ideia inicial? Foi uma materialização ou foi a difusão de conhecimentos específicos dentro de barreiras que a senhora precisou transpor durante a sua trajetória? Onde que nasceu essa ideia? Porque, na verdade, como gestora, a senhora pode discorrer sobre vários assuntos com maestria e daria um livro. Por que Maria Marias? O que foi dentro de você que gritou, quero esse livro, esse título? É uma autoetnografia, é a minha metodologia de trabalho de pesquisa. Então, esse é o trabalho primeiro etnográfico, eu iniciei na década de 90 com a etnografia, então trabalhando com pesquisação, me envolvendo com as comunidades ribeirinhas de educadores da Amazônia para poder entender e construir políticas de educação que pudessem subsidiar as prefeituras para ter formação de professores para as áreas ribeirinhas. Então, é muito diferente você ter metodologias e formação do professor para uma escola urbana, pública ou privada, e para uma escola ribeirinha, porque a construção do pensamento ele é diferenciado. Então, a partir daí, eu entrei em contato com essa metodologia de pesquisa, que é a etnografia, e depois fui buscar a autoetnografia. Não é algo muito comum, usual, a autoetnografia, porque a maior dificuldade é você conseguir contar a tua história se afastando e criticando ela. O pesquisador tem que se afastar e criticar, se afastar. Mas como você se afasta de si mesmo? De si mesmo, da sua experiência. Por isso que é Maria Marias, porque eu compreendi que não é a história da Maria Bethânia, é a história da Maria Bethânia e de tantas Marias. Dentro da história das Marias. É uma integração. Muitas Marias, ou seja, são todas as mulheres. Quando uma mulher conta a sua história, ela não conta só, ela conta a história de tantas outras que estão ali com ela, ou como rede de apoio, ou pessoas que estão ali e que você nem conhece e que viveram ou vivenciam aquela história muito similar ou muito próxima. Então, o trabalho da cultura organizacional eu centrei a partir aqui da minha entrada. Esse ano fazem 12 anos de reitora dessa instituição, o que me orgulha demais, né? E eu coloquei justamente na cultura organizacional, quer dizer, como uma mulher. E aí uma coisa que eu questiono, professora Marina, muito importante no livro, é que se eu fosse um reitor homem, talvez a UNAMA tivesse outro rumo. Mas há 12 anos sendo uma reitora mulher, a cultura organizacional dela é uma cultura feminina. Hoje, se você me perguntar, a UNAMA tem uma cultura de gestão e estratégia determinada e organizada, mas conduzida por uma mulher. Então, isso muda o dia a dia dela, isso muda a forma como ela se organiza, porque é um pensamento de gênero feminino que vem ao encontro desse processo. Então, a partir dessa minha trajetória, eu conto, e claro, lá no livro tem alguns pontos assim que são muito fortes da discriminação, do preconceito. Acho muito interessante, que eu gosto muito de contar, é quando deram a notícia na mídia de que a UNAMA tinha uma reitora mulher, e em vez de colocar a minha foto, colocaram a foto do muro da UNAMA da Alcindo Cacela. Então, nem a mídia está preparada para tratar a mulher como ela merece e precisa ser tratada. E eu fui recuperar outros reitores de universidades públicas que sempre saíam a foto deles. O meu foi a foto da parede da UNAMA, escrito UNAMA. Então, isso parece que não é nada. Isso é de uma discriminação e de um preconceito contra o gênero brutal. Professora, isso é interessante quando a senhora faz o comentário, que isso parece que não é nada. E é uma coisa que é muito simples alguém falar, não, mas isso daí foi só um erro, foi a pessoa responsável, né? Não quer dizer. Mas quando você resgata, aí vem o comentário importante, quando você resgata as outras postagens, você vê que sempre sai a foto. Me diga uma coisa, nessas situações, essa deve ter sido uma, mas com certeza muitas outras existem. Muitas outras. Como você encontra força naquele momento? Como é distinguir, olha, isso não é pessoal, isso na verdade faz parte da história das Marias, por exemplo. Exatamente. Como é que a senhora identifica aquilo? Foi a experiência, um traço de personalidade? Ou a senhora acha que aquilo veio, a responsabilidade da gestão que vem? Porque são dois pontos, né? Tem a minha personalidade, eu consigo separar. Tem a experiência, eu aprendi a separar. E tem aquela responsabilidade, não, eu preciso separar. Hoje eu tenho a convicção que todos os dias nas UNAMAs entra a reitora UNAMA. Então, a Bethânia
ela se colocou abaixo, ela está de lado, ela está adormecida, porque hoje, 24 horas na minha vida, quem vive é o Nama. Então, o meu trabalho hoje é substancial, significativo, é para que essa universidade, para que tudo que a gente faça aqui dê certo. Então, muitas das vezes, a Betânia reagiria de uma outra forma, mas o Nama não pode. Então, não é fácil, é um aprendizado. Eu confesso para você que às vezes escapa, né? Sim. Então, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que não me conhece, eu vou na primeira vez em um local, a pessoa nunca me viu, não sabe quem eu sou. E ela pergunta: que tal, professora? Tudo bom? Como vai seu esposo? Ela só quer saber se eu sou uma mulher de respeito, porque eu só posso ser uma mulher de respeito se eu tiver um esposo, né? Então, se eu for uma mulher homossexual, eu não sou de respeito. Se eu for uma mulher que não tenha marido, eu não sou de respeito. Então, essa é uma construção que a sociedade colocou. Então, quando eu estou imbuída que a UNAMA precisa estar à frente, eu digo: está bem, muito obrigada. Quando eu não estou, eu digo: eu não sei, quando eu saí de casa estava vivo. Aconteceu alguma coisa? Você quer me dar alguma notícia? Mas raramente eu perco a paciência. Geralmente eu agradeço e digo que meu esposo está bem, mas são pequenos exemplos que fazem com que a gente perceba como essa discriminação ela vem silenciosa, Ela é estruturada. ela vem calada, ela vem disfarçada. Ela é difícil de contestar, porque parece que você está sendo grosseira, a pessoa só está cumprimentando, e às vezes a outra pessoa realmente também não tem ideia, né? A depender. Porque ela já foi organizada, o pensamento dela dessa forma. Então, para ela, quando eu respondo de uma forma diferente, eu que sou a pessoa grosseira. Mas, como eu lhe disse, nesses 12 anos, a minha vida está em suspensão pessoal. O meu trabalho, 24 horas, é pensando na UNAMA. Então, tudo que for bom para a UNAMA, tudo que fizer a UNAMA está e melhorar o patamar que ela precisa, que é a qualidade da educação, a formação de profissionais que sejam respeitados, como a sociedade vem em busca. Professora Betânia, eu queria que você me encaminhasse 3 alunos de marketing. Professora Betânia, eu queria que você me indicasse um aluno de direitos. Então, enquanto a sociedade está fazendo isso, ela está vindo atrás, eu tenho certeza que o nosso trabalho está no caminho certo. Então, eu tenho me emprestado a esse serviço ao longo desses 12 anos. Professora, isso enche o nosso coração de orgulho, porque a gente vê que pode parecer inicialmente chocante, mas ela coloca a UNAMA à frente da vida, mas na verdade a instituição ela representa um interesse social, exatamente, uma riqueza social, e isso na verdade é muito nobre. É muito nobre, é muito difícil você ter uma pessoa com esse perfil, porque as pessoas, elas diferenciam. Não, isso aqui é a minha vida pessoal, isso aqui é a vida da instituição, nesse momento eu não estou bem, então eu vou responder com impulso, depois eu peço desculpa. É muito difícil. É raríssimo eu perder o equilíbrio, mas é muito difícil encontrar uma pessoa com esse perfil. E aí eu trago uma experiência pessoal. Eu estava divulgando a nossa entrevista e aí é assim que a gente vê o alcance do trabalho das pessoas. Não é, às vezes, só da entrevista, mas no dia a dia. E aí eu tive um feedback muito rico. Uma moça que é minha esteticista comentou na foto assim: mulher maravilhosa, ajudou muito com o curso de nutrição da minha filha. Ah, que bom. Aí eu falei assim: tá vendo? Em vários ambientes eu sou jurista, ela é esteticista, então você vê que o seu trabalho ele tem um reflexo muito grande. Aí eu fui atrás, eu falei assim: como foi que ela ajudou? Me fala, porque eu vou ter uma entrevista e eu quero saber. E aí ela disse: ela me deu um desconto muito grande, naquele momento que eu precisava formar a minha filha e eu não tinha condições, e a educação para mim era uma forma de eu sair daquela situação, de ter uma esperança. E aí eu vejo, quando a senhora diz que a senhora coloca o UNAMA na frente, na verdade a senhora serve a uma sociedade, não é nem a instituição, porque várias pessoas se formam e têm a vida transformada a partir disso. Quando a senhora ouve esses relatos difusos, qual é o sentimento que dá no seu coração? Eu digo humano, né? Assim, que a gente sente naquela hora, né? Nossa, o meu trabalho ele tem um propósito, não é só na minha cabeça. Qual é o sentimento de um relato desse? Eu acho que uma das coisas que me orgulha muito é ter tirado a UNAMA de ser nichada. Então, a gente poder ter aqui dentro, em todas elas, pessoas que querem estudar, não as pessoas que podem estudar.
as que querem estudar. Então, hoje nós temos alunos da classe D, C, B e A. Então, é um microcosmo da sociedade. Você não pode fazer uma instituição onde só um nicho de mercado, como se a sociedade pudesse ser assim. Você tem que saber e fazer com que os nossos alunos convivam com toda a espécie de classe social, de organização religiosa, de classe econômica, para que elas possam interagir e ter a vida social dessa forma. Então, eu fico muito feliz de há 12 anos a gente ter construído uma UNAMA para todos, uma UNAMA que possa acolher todos e todas. E, claro, sempre que a gente ouve o relato, a gente conversa com a família, a gente entende as necessidades, sempre que possível, a gente está pronto, a UNAMA está pronto para fazer esse processo. Eu digo que você vai estudar, como a gente vai ver depois, mas você vai estudar. Então, quem quer estudar tem espaço aqui na nossa instituição. Professora, eu, por exemplo, me formei pela UNAMA em 2008. Nossa, a gente fala já de tempo, né? 2008. E eu tenho um orgulho imenso de hoje ser docente na instituição que me formou, porque é uma responsabilidade enorme, muito porque grande. é um espelho. Eu estou dando aula no lugar que eu me formei. E eu percebo que essa ideia de democratização da educação esteve presente em várias palestras que eu lhe vi falar em público, sempre reforçando a importância de você trazer todos para a educação. Esse princípio é um princípio que a senhora identifica como de família, porque a gente percebe que, na verdade, é uma luta por todos, não é uma luta só pelas mulheres, ou pelos negros, ou pelo trans, não. É para que todos tenham acesso. Quando a gente fala de classe social, são as pessoas que têm dificuldade. Como é que a senhora identifica, dentro dessa trajetória, essa responsabilização e esse princípio seu? Veio de família? Como foi? Tem duas marcas. Eu acho que uma marca forte é de família. Meu avô chegou aqui com 13 anos de idade, vindo de Portugal, sozinho, num navio, onde um vizinho, filho de um pescador, de uma aldeia de pescadores muito pobre em Portugal, chama Murtosa, a vila, eu fui lá, visitei. Para você ter ideia, a casa é igual uma casa ribeirinha nossa. O banheiro é um buraco no chão, até hoje. E ele veio sozinho, com 13 anos de idade, desceu no Ver o Peso, não conhecia ninguém, porque ele disse que nos primeiros 15 dias no navio já perdeu o vizinho. Já não sabia mais onde o vizinho estava. Olha só, dá um filme, né? E ele desceu no Ver o Peso, bom, tem uma trajetória aí muito exitosa, depois virou a grande referência de todos os portugueses que vinham à época para cá. Foi presidente da Beneficente Portuguesa, tem uma ala, Antônio Maria Fidalgo, com o nome dele, na Beneficente. Espero que ninguém precise se internar da ala, mas se forem, vão na ala Antônio Maria Fidalgo, que é o nome dele. Foi várias vezes presidente, foi presidente da Associação Comercial do Pará, foi presidente da Tuna Luso Brasileiro, por isso que eu sou tunante. Enfim, teve uma trajetória muito exitosa de um grande empresário, mas veio lá de baixo, veio muito pobre. Então, ele teve oportunidades e depois deu oportunidades. A outra marca muito forte é o nosso fundador do Grupo Ser Educacional, o Dr. Janguier. Engraxate de sapatos, uma pessoa que veio lá de baixo, filho de um capataz de fazenda, a primeira pessoa a se formar da família dele e vai para a revista Forbes como bilionário. E constrói esse grupo, que é o maior grupo do Norte e Nordeste. Ao se perguntar sempre ao Dr. Janguier por que a gente não é grande, onde as grandes marcas, os grandes players educacional são, por exemplo, Rio, São Paulo, no Centro-Sul, ele fala porque eu vou estar sempre aonde a população que mais precisa estar. Então, é todo o Nordeste, todo o Norte do país. Hoje, a operação do Grupo C, professora Marina, entre Norte e Nordeste, ela equipara. Nós temos a quantidade de alunos muito próxima no Norte e no Nordeste. Então, é onde a gente está. Então, acho que essas duas marcas, tanto da minha vida pessoal quanto a filosofia do nosso fundador, fizeram com que eu pudesse corroborar aquilo que a minha trajetória, eu sou formada logo pós abertura do país, eu entrei aqui na UNAMA na 1980, eu sou da primeira turma de pedagogia. Você disse que se formou em 2008, eu me formei em 84. Então, a minha formação ligada às ciências humanas e sociais à época também me descortinaram
uma convicção de que você precisa, sim, ter o melhor do que você puder para si, para sua família, mas desde que a família do outro e da outra também tenha o melhor e tenha igual a você. Essa sociedade de privilégios que a gente vive deve acabar, essa sociedade que discrimina, essa sociedade que coloca você numa posição hierárquica só porque você tem posses mais do que o outro, ela deve acabar. Nós precisamos ter uma sociedade humana, onde os seres humanos se reconhecem e eles podem fazer as coisas de igual acordo. Então, é nesse mundo que eu espero ter conduzido nesses 12 anos e nos próximos anos que ainda me restam à frente da reitoria dessa instituição. Professora, eu acho fantástico a senhora falar dessa experiência, e aí eu trago aqui uma pergunta pontual. O que a senhora identifica nessas pessoas que cresceram tanto? A gente pode até trazer alguns valores tipo persistência, perseverança, traço, Deus, mas o que a senhora identifica assim de um ponto central, um pilar, por exemplo, entre a senhora e o professor Janguier? Olha, eu acredito, assim, eu tenho duas marcas muito fortes na gestão. Quando as pessoas me perguntam qual é o segredo, não tem segredo. Né? Tem convicções e propósitos que você vai se organizar. Acho que o primeiro ponto é tratar o outro como você quer ser tratado. Eu acho que esse é um ponto de gestão maravilhoso. Se você olhar sempre pelo ponto de vista do outro, antes de você tomar as decisões, antes de você vai entender o contexto. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O outro é o sentimento de dono. Marina, a UNAMA é minha. A UNAMA é minha. Então, inclusive com o doutor Janguier, com o nosso presidente, professor Jânio, eu até digo, vocês não gostam mais do que eu, porque eu que estou todos os dias, eu que vivo isso aqui. Então, esse sentimento de dono, a gente deve transladar ele para todas as relações que nós tivemos. Então, a tua casa tem que ser um espaço onde você se sinta confortável, organizado, bem pensado, planejado. A estratégia da tua vida, ela deve estar sempre de comum acordo com todos os pontos profissionais e pessoais que você tem. Então, acho que se você conseguir tratar as pessoas como você quer ser tratado, ter o sentimento de dono, ter estratégias, processos e procedimentos bem determinados, você consegue entender que a sociedade ela só vai te devolver aquilo que você espera dela se todos e todas estiverem bem. Investir em educação é muito melhor do que investir em segurança. A gente só investe em segurança porque a gente não investiu em educação. Professora, a gente teve esse diálogo todo sobre mulheres, sobre a importância da construção e da abertura da educação para todos. Existe algo que a senhora ainda gostaria de concretizar, que a senhora diz assim, esse é um sonho, né? Porque a gente vê tanta experiência, a gente vê que a sua voz é experiência, pura, inspira muito, e a gente se pergunta, será que ainda tem um sonho que ela diz assim, esse eu quero realizar, ainda não realizei, qual seria? Marina, eu comecei a minha trajetória com crianças de educação infantil, numa creche comunitária da Prefeitura de Belém, em 1986, logo depois que eu me formei. Eu vou terminar a minha trajetória profissional voltando à minha origem. Eu vou voltar a trabalhar com crianças de educação infantil. Esse é o sonho. Eu quero continuar na educação superior, ok, mas eu quero voltar para desenvolver metodologias, desenvolver um trabalho de formação com crianças de 0 a 5 anos. Eu acho que isso é uma coisa que me move. Todo dia eu penso nisso, todo dia meu coração aquece quando eu penso nesse projeto, que é um projeto, é um sonho realmente de vida. Professora, é impressionante a gente ouvir isso, porque justamente é onde está a semente, a base. E aí, quando a gente fala em semente, a senhora também é mãe, é avó, é esposa. Como é que a senhora vê essa transposição desse outro papel? Porque é impossível a gente não perguntar desse outro papel, né? Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora dialoga com a sua filha, com seu esposo, com seus netos, sobre essa riqueza de experiência que a senhora transborda todos os dias? Eu acho que uma palavra que não é clichê é amor, né? Então, eu procuro fazer com eles muito mais a qualidade do tempo que eu estou do que a quantidade do tempo que eu estou. Então, ao amá-los e amá-las muito, né, eu procuro desenvolver o melhor de mim. Então, eu sempre guardo aquilo que é melhor que eu tenho para quando eu estou com eles. Então, não é fácil,
para nós mulheres é muito difícil. Não penses que reitora não lava a louça, A não gente faz, lava. não faz comida, não pense que reitora não passa roupa, A gente não faz lava, isso tudo. faz tudo igual. Um dia desse eu encontrei um aluno, professora Marina, na rua, ele falou para mim, professora, a senhora por aqui, feito gente normal? Aí eu falei, olha, eu como, tomo banho, durmo, acordo igual a ti. Ele falou, porque a gente pensa que a reitora é igualzinha a você, a sua mãe, a sua irmã, eu sou uma mulher como outra qualquer. E a qualidade, né, do tempo, respeitar, eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida muito intensa da UNAMA, então o meu aconchego, quando eu não estou com a UNAMA, Quando não está unamando, né? eu estou sempre em casa. Então, a casa, o refúgio, a fazer o almoço, jantar com eles, conversar, assistir o filme, ler o livro com eles, isso é uma coisa que... É um momento de entrega e integração ao mesmo tempo. Perfeito. Esse é um momento especial que me refaz. Professora, aí já encerrando a nossa entrevista, infelizmente eu ficaria até meia-noite absorvendo todo esse conhecimento. Obrigada. Professora, que mensagem a senhora gostaria de passar para as mulheres, para juristas ou não? O nosso programa é Juristalks, mas a senhora também é referência para juristas, óbvio, porque é o maior curso, né, de direito na instituição, então forma muitos juristas. Que mensagem a senhora gostaria de passar para aqueles que estão começando, estão assistindo a sua entrevista e estão dizendo, eu quero ser como a professora Betânia? A senhora vai dizer assim, olha, tem a parte boa, parte não tão boa, e isso se condensa em qual mensagem? A primeira coisa é se amar. Eu acho que eu queria dizer para essas mulheres que hoje estão na formação do mundo jurídico ou em qualquer outra formação que escolheram, as que já saíram, que estão no mercado de trabalho, sendo advogadas, sendo desembargadoras, sendo promotoras, defensoras, enfim, aonde cada uma quis e vai chegar, mas que as pessoas se amem, tenham autocuidado consigo, denunciem e, principalmente, consigam estar com empatia com outras mulheres. Nós fomos treinados na sociedade, treinadas na sociedade para odiar mulheres, mulheres contra mulheres, e a minha campanha pessoal é que as mulheres precisam se unir. Você nunca pode ter um tipo de violência qualquer com outra mulher. Acolha, escute, pense antes de você desenvolver qualquer tipo de ação violenta. Então, a gente precisa dar as mãos, pensar sobre isso, refletir e, como uma frase final, que a gente possa efetivamente construir uma outra sociedade sem violência, sem feminicídio, onde as mulheres permaneçam vivas. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo e só as mulheres levantando essa bandeira a gente vai conseguir. Ai, professora, muito obrigada. Obrigada. Estou emocionada com a nossa entrevista. Bom, muito obrigada pela disponibilidade, por tudo. Obrigada. Eu sou a professora Marina Pantoja e hoje tive a honra de entrevistar a magnífica reitora, professora Betânia Fidalgo.